Amém, amados? Eu quero convidá-los para lermos a palavra, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo de número 4. Eu convido você para lermos o verso de número 6 a seguir. Filipenses, capítulo de número 4, verso 6 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Amados, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta muito provocativa, uma carta que tem características que nos deixam intrigados. O apóstolo Paulo escreve esta carta de uma prisão. Ele estava, segundo os estudiosos, numa casa que servia para ele como prisão, acompanhado de soldados romanos que estava ao seu lado, do amanhecer ao anoitecer. Ele tinha ao seu lado a guarda romana que cerceava toda a liberdade do apóstolo Paulo. Ele não podia sair, ele não podia fazer qualquer coisa senão sobre o comando da guarda romana. O momento que ele está vivendo é crítico. A igreja está sendo perseguida. Havia uma grande sanha no coração dos imperadores em matar os crentes. Herodes mandou matar Tiago, cortá-lo ao meio, e as multidões gostaram do espetáculo. A próxima vítima poderia ser o apóstolo Paulo, e deveria ser. É nesse ambiente, é sobre esta perspectiva que ele está escrevendo a carta aos Filipenses. E ele escreve com um propósito de enaltecer aquela igreja que havia recebido a mensagem do Evangelho com um coração aberto. E esta igreja havia se tornado uma igreja triunfante, uma igreja frutífera, uma igreja próspera, uma igreja abundante, uma igreja generosa, uma igreja comprometida. O apóstolo Paulo tem plena convicção que aquela igreja está apenas experimentando o bom começo de uma feliz trajetória. Por isso que ele escreve
para aquela igreja, dizendo: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até aquele grande dia. Porque mesmo diante de todo esse cenário, o coração de vocês se abriram para o Evangelho, e o Evangelho está frutificando. E o Evangelho não é uma mensagem para apenas começar, o Evangelho é uma mensagem para terminar bem. Por isso, nós precisamos começar, mas nós precisamos ter o cuidado de terminar bem. E se nós permanecermos nos pés de Jesus, nós iremos completar a nossa carreira de maneira eficiente. E o nome de Jesus será glorificado na nossa vida. Por isso, eu aproveito esta palavra para dizer a vocês o seguinte: eu não sei como vai o seu ânimo, mas todos nós precisamos de renovação espiritual na nossa vida para seguir a nossa caminhada cristã. Nós não podemos nos contentar com o que ficou para trás. Se nós não mantivermos a nossa vida conectada em Jesus, nós ficaremos pelo meio do caminho. Eu tenho orado por mim e por vocês, e pedido para que o Senhor renove a nossa vida, para que o Senhor renove o nosso espírito, para que o Senhor renove a nossa fé, para que o Senhor renove a nossa postura cristã, e que nós estejamos prontos para voltar ao primeiro amor e nos mantermos vivos e ativos na obra de Deus. Essa é uma mensagem que o apóstolo Paulo compartilha com esta igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo tem um segredo nesta carta. Esta é a carta da alegria. O apóstolo Paulo fala da alegria nesta carta mais de 40 vezes. A razão da alegria do apóstolo Paulo também tem uma origem. Nessa carta, o apóstolo Paulo vai falar de Jesus, de Cristo, do Filho de Deus, do Senhor da sua vida, mais de 22 vezes. Esta carta tem aproximadamente 104 versículos. A cada 2 versículos e meio, o apóstolo Paulo fala a razão da sua alegria. Cristo, 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 Cristo. 104 versículos, ele fala de Jesus 22 vezes. Esse é o segredo que o apóstolo Paulo tem para manter o seu coração alegre em uma prisão, para manter o seu coração alegre diante de uma situação constrangedora, quando ele havia perdido a sua liberdade, os seus direitos, e a sua vida corria uma série ameaça de morte. Mesmo assim, esse homem está falando de alegria, e a razão da alegria dele é Jesus. Por isso eu aproveito também esta palavra para dizer a vocês, que se nós colocarmos os nossos olhos em Jesus, não importa quais sejam as circunstâncias, nós não perderemos a alegria no nosso coração. Possa ser que nesta noite você esteja passando por um grande vale,
um vale financeiro, um vale na sua saúde, um vale no seu matrimônio, um vale no seu ministério, um vale familiar, uma perseguição no seu trabalho, uma perseguição familiar, uma perseguição ministerial. Mas se os seus olhos estiverem em Jesus, o seu coração não será abatido e tomado pela tristeza. Por isso a recomendação é a carta do escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para Jesus, nós não vamos nos abater diante das circunstâncias. Talvez, quando olhamos para um texto como esse, para uma carta como essa, a gente fica tentando assim, pastor, mas é que a minha luta é muito grande. Eu concordo. Ela só não é maior do que a do apóstolo. Ela não é maior do que a do apóstolo. E tem um detalhe, o apóstolo Paulo nada fez por merecer o que ele estava passando. Boa parte das nossas lutas, irmãos, não tem a ver porque estamos no centro da vontade de Deus. Boa parte das nossas lutas tem a ver com precipitações, com imprudência, com falta de sabedoria, com omissão ao Evangelho, quando não, com desobediência ao Evangelho. Mas mesmo diante disso, eu tenho para você uma receita. Olhe para Jesus, clame por Jesus, e haverá resposta e alívio para o teu coração. Clame por Jesus. Clame por Jesus. Preciso avançar com vocês. Vocês sabem que o apóstolo Paulo faz muitas recomendações nesta carta, mas o tempo avança. O capítulo de número 4, ele vai fazer as suas considerações finais, é o epílogo da sua carta. Ele está fechando esta carta. E ao fechar esta carta, ele faz uma declaração do amor dele para a igreja. Ele faz uma repreensão a um problema que havia na igreja, que era um problema de duas irmãs que brigavam muito, a Evódica e a Síndique, que tinham um probleminha de desarmonia, não se davam bem. E ele disse, olha, eu estou falando para vocês corrigirem logo isso aí. Não percam tempo com picuinhas. E aí é obviamente que vale uma receita. Se você quer ser alguém feliz, tenha paz com todos. Porque se você não tiver paz com todos, o seu coração nunca será um coração feliz. Tem gente que anda em estado de amargura, irmão Eliezer, até o dia de hoje, e fica se questionando. Por que eu sou tão triste? Por que eu não vejo alegria no meu coração? Mas sabe por quê? Porque a pessoa ela consegue guardar mágoa, ressentimento, raiva, ódio dentro do coração. E eu repito, eu já falei isso muitas vezes para vocês aqui. Tem uns crentes que eles ficam assim, pastor, mas que você não entende o que fizeram comigo. Não, irmão, eu entendo. Eu só não entendo você, nessa idade, está ainda sofrendo com isso. Sabe por quê? Porque às vezes quem lhe ofendeu, desculpe, não está nem aí. Está dormindo bem, está comendo bem, está feliz. E você, que foi o ofendido, está com a sua vida paralisada. Está triste, está carregando alguém que você nem queria carregar. Alguém que está fazendo você perder sono, paz, tranquilidade, momentos de alegria, porque você está pensando, deixa eu dizer uma coisa, entrega essa pessoa nas mãos de Jesus, libera perdão e deixa Jesus acertar com ela, até porque Jesus vai acertar.
Mas conserte. Conserte. Porque não dá para ser feliz e carregar mágoa no coração. Você tem que decidir. Se você quer ser feliz ou se você quer carregar a mágoa. Será que eu posso fazer essa pergunta para você sem lhe ofender? Você quer ser feliz ou você quer carregar mágoa? Eu quero ser feliz. Minha esposa dá risada comigo. Ela brinca, né? Que eu tenho uma expressão, eu falo muito, não estou nem aí, né? Eu não estou nem aí. E não estou mesmo. Ah, mas que falou mal e que, olha, nem sabe quem é você e fala de você. Ela ficou ofendida, é claro que eu também fico ofendido se eu souber que alguém está falando dela. Mas você, realmente, amor, eu sou assim, eu não estou nem aí. Eu não deixo de dormir por causa disso, nem é nada. Eu não perco tempo com isso. Porque eu tenho um alvo, irmão. Eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo na minha vida. Eu tenho um propósito na minha vida. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou que nós, aqui nessa carta mesmo, ele disse assim, ó, sabe de uma coisa? Deixando as coisas que para trás, faz o quê? Ficam. Eu faço o quê? Eu prossigo. Para onde? Para o alvo. É passado, irmão. Passado você não pisa mais nesse lugar. Ontem não volta. 2022 não volta. 2010 não volta. 2005, 4, 3 não volta. É só daqui para frente. Então, conserta. Tome proveito desta noite e diga, Senhor, eu quero limpar o meu coração. Porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz na tua vontade, no teu propósito, no teu querer. Por isso eu avanço. Nesse texto, o apóstolo Paulo então dá essa receita que eu precisava compartilhar com vocês. E aí ele avança para esse tema. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deixa eu dizer algo para você a respeito da ansiedade. A ansiedade, eu sei que pode te ofender, tá bom? Mas é melhor ofender e ser curado do que aceitar ficar enfermo para o resto da vida. A ansiedade é um pecado. E a gente gosta, né? Porque a nossa sociedade é uma sociedade tão doente que a gente diz assim, não, é que eu sou ansioso. Como se isso fosse uma característica louvável. Eu já falei isso. Eu sou ansioso, eu sou assim mesmo. E eu sei que você está rindo porque você também já falou. Mas a ansiedade é um pecado. A ansiedade é uma desconfiança que a gente tem no caráter de Deus. A ansiedade é uma postura nossa de incredulidade para com Deus. Na definição do grego da palavra ansiedade, a palavra ansiedade é estrangulamento, sabia? Estrangulamento. É como que se eu não posso segurar ninguém aqui, porque não tem ninguém por perto, e aí não é bom fazer isso, né? Mas é você colocar a mão aqui, ó, no outro, e apertando o pescoço dele, dela. Dá para viver com essa sensação de que você está sendo estrangulado? Isto é a ansiedade. E a ansiedade é o mal do nosso século. A ansiedade é uma doença da área psicossomática, da nossa psiquiatria, da nossa psique, que tem desdobros reais no nosso corpo. O ansioso, ele sente coceira, ele sente dor no peito, ele tem sensação de que está tendo ataque cardíaco. Ele coça, ele não dorme, ele dói o corpo, é uma tragédia para ele. E tudo isso porque nesses dias que nós estamos vivendo, isso está sendo potencializado
por todas as urgências que o tempo de hoje põe sobre nós. A sensação que nós temos é que nós estamos em débito, que nós estamos atrasados, que nós não vamos dar conta. E tudo isso é uma pressão que o diabo quer realmente potencializar na minha mente, na sua mente, nos adoecendo. Porque se nós assim estivermos, nós não vamos conseguir performar diante de Deus como um ansioso. Uma outra definição de ansiedade é quando você puxa para diferentes direções. É como que se a sua alma tomasse rumo para diferentes direções. Exemplo, alguém aqui está me puxando para a direita e outro está me puxando para a esquerda. Para onde eu vou? Se alguém está me puxando para a direita e outro está me puxando para a esquerda. Deixa eu deixar você responder e fazer você pregar comigo. Para onde eu vou? Se um está me puxando para a direita e o outro puxando para a esquerda. Para onde eu vou? Para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui, porque um puxa para lá, outro puxa para cá. A ansiedade é uma das doenças mais paralisantes que nós temos na nossa vida. Uma pessoa ansiosa, ela não avança. Ela é adoecida pela ansiedade. E eu estou aqui nesta noite para dizer a você que há uma recomendação do Senhor para a sua vida. Não ande ansioso por coisa alguma. Não é para você andar ansioso porque o futuro dos seus filhos está muito comprometedor. Não é para você andar ansioso porque a economia do Brasil está indo ladeira abaixo. Não é para você andar ansioso porque o mundo está na agenda 2030 e é uma agenda diabólica. O Senhor não disse para você andar ansioso por nada, por coisa alguma. Sabe por quê? Porque quem cuida de você é o Senhor. Não ande ansioso por coisa alguma, porque quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Jesus. Eu gosto muito de uma frase, ele já dorme no Senhor, infelizmente esse ano ele descansou das obras e prêmio para ele, perca para nós. Um pastor presbiteriano chamado Timothy Keller, ele diz que Deus olha para o ansioso e fica triste, porque ele disse assim: eu rasguei o meu filho ao meio por causa de você, será que tem alguma outra coisa que eu não faça por você? Jesus foi rasgado na cruz do Calvário, porque Deus te ama, e você está aí no seu coração duvidoso de que Ele fará alguma outra coisa por você. Não ande ansioso por coisa alguma. Se você puder, eu gostaria que você envergonhasse a sua ansiedade nesta noite e levantasse a sua mão e dissesse: Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Aleluia. O apóstolo Paulo, então ele diz para nós que nós não devemos andar ansiosos, só que essa não é só uma palavra do apóstolo Paulo. Foi Jesus quem escreveu isso para nós no Sermão da Montanha, Mateus capítulo de número 7. Jesus disse essas mesmas expressões: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ali Jesus dá um testemunho para nós, que o cuidado de Deus se manifesta em coisas que não têm valor. Deus cuida do lírio dos campos, veste a eles. Deus cuida das aves dos céus, que não têm espírito para se comunicar com Ele. Mas Ele cuida de seres inanimados. Será que esse Deus não vai cuidar de você?
que foi adotado na família da fé, e ele não lhe chama por outro nome, senão como filho? Será que ele não vai cuidar de você? Por isso, o meu conselho para você aqui nesta noite é saber isso. Você é filho amado do Senhor. Você é filho de Deus. Ele cuida de você. E aí você sabe que essa é uma das coisas que eu mais gosto de pensar e declarar. Porque aqui todo mundo ou é pai ou é filho. Mas quem é pai aqui? Levanta a mão para eu ver. Bom, muito bem. Quem é mãe, levanta a mão. Mantenha a mão levantada, os pais e as mães. Bom, aqui está um grupo que eu posso falar bem e vai entender. Você poupa esforços para cuidar dos seus filhos? Não. Eu sei que tudo que você vem fazendo, depois que você pegou esse neném no colo, que já nem é mais neném, tudo que você está fazendo na sua vida, você faz com um objetivo. E isso é bom os filhos saber, viu? Que é para vocês saberem que os pais dos seis amam os seis até as últimas consequências. Todos os pais gostam de fazer o bem para os seus filhos, de corresponder às expectativas dos seus filhos, de dar a eles o que podem. Mas nós somos limitados, irmãos. Você não pode resolver todos os problemas dos seus filhos. Há um bocado deles que a gente nem sequer tem condição de acessar. Então, o meu amor e a minha intenção não resolve. Por mais que eu tenha amor e intenção, deixa eu dizer uma coisa para você, não é assim no caso de Deus. Deus tem intenção e amor, e Ele tem poder para executar. Tudo que Ele deseja, Ele executa. E se Ele olha para você e pensa bem ao seu respeito, e eu vou lembrar que Deus pensa bem ao seu respeito. Jeremias 29:11 diz assim: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Preste atenção, não importa o que estão pensando ao seu respeito. Ah, mas porque estão falando mal de mim, porque diz que eu não mereço, porque aquilo, porque aquilo. Problema de quem quer pensar. Deus diz que tem pensamentos bons ao seu respeito, e isso basta. E o Jó disse que o pensamento do nosso Deus tem a mesma conta, é igual à realidade. Ele diz no Jó, né? O Jó 42 diz assim, ó Senhor, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Bem sei eu que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos ou frustrados. Se Deus pensa bem ao teu respeito, dê um basta nesta ansiedade, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor lhe abrace nesta noite, meu irmão, minha irmã, e proteja você, o seu coração e a sua mente desta ansiedade. A receita para acabar com a ansiedade que o apóstolo dá, é o caminho que todo cristão conhece. Talvez negligencie, mas que conhece, conhece. Porque todo o cristão é ensinado que ele deve orar. A receita para não andar ansioso é fazer conhecido diante de Deus aquilo que lhe incomoda. Tem alguma coisa perturbando a sua mente? Tem alguma coisa lhe inquietando? Tem alguma coisa lhe amargurando? E eu vou dizer para você, eu sei que tem, meu irmão. Porque mesmo diante desta palavra que eu tenho aqui, eu tenho os meus problemas e você tem os seus. E tem um deles que não há nada que eu e você tente fazer que vai mudar. Está lá e nós não damos conta de resolver. Essa é a hora de você colocar isso para Deus. Essa é a hora de você provocar a sua alma e apresentar esse problema para Deus. Salmo de número 42 diz assim, o salmista está cheio de dificuldades e problemas, os homens estão zombando dele, ele está cercado de angústia e de muitas adversidades. Ele chama a alma dele para uma conversa e diz assim, por que te abates, ó minha alma?
E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e verei a salvação do Senhor em sua face. Apresente as suas necessidades ao Senhor. Nós precisamos, e eu tenho insistido com isso, irmãos, voltarmos à prática da oração. Os crentes estão muito fracos para orar. E sem oração não vai dar certo não, irmão. Sem oração você não vai vencer. E eu tenho sempre insistido, eu tenho cuidado todas as vezes que eu falo de oração, porque não é que o Senhor está mandando você ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, não é isso. É ser disciplinado na oração. Mas é procurar colocar diante de Deus com um coração verdadeiro as suas necessidades. Insistir com Deus na oração. Peça de manhã, peça no almoço, peça de tarde, peça à noite. Vai lembrando Deus. E o Senhor vai tomar partido da sua causa, porque a Bíblia nos ensina que é assim. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Israel estava preso, essa é uma carta que Deus mandou Jeremias a escrever ao seu povo, e dizendo para aquele povo o seguinte: pare de olhar para dentro dos muros da Babilônia, porque senão vocês vão se definhar. Deus estava dizendo para eles: se vocês se levantarem um pouquinho em cima do muro, vocês vão descobrir que tem vida lá fora. Que tem uma série de coisas boas, tem terras para vocês conquistarem, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão caminhar numa marcha vitoriosa para o lugar aonde eu prometi para vocês. Coloque diante de Deus as suas necessidades, se ocupe disso. E aí eu gosto, porque aqui tem algo, né, que ele fala da oração e da súplica, e ele manda que as nossas orações sejam como ações de graças. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem agradece conta o próximo milagre. O agradecido vai contar o próximo milagre. O agradecido. O murmurador, aquele que não reconhece, o ingrato, ele não conta o próximo milagre. Mas o agradecido vai sempre contar com o favor de Deus. Eu não sei, talvez tem muitas coisas que te angustiem nesta noite, mas eu sempre faço isso em casa e ensino quem eu posso. Eu sei que você está com uma série de problemas, mas hoje à noite, quando você for orar, ao invés de você pedir, conta as bênçãos. Dá uma olhadinha no retrovisor da sua vida, pegue um espelhozinho assim, ó, e dê uma olhada no retrovisor, e veja se em algum momento Deus falhou com você, e você vai ver o quanto você será tomado de gratidão e de contentamento, porque eu tenho plena convicção que eu e você podemos exclamar como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele não vai deixar a gente daqui para frente, Ele não vai nos abandonar, não. Ele vai continuar ao nosso lado. Eu encerro, amados, ele dizendo que se nós tivermos isto diante do Senhor, o Senhor vai enviar sobre nós uma paz que excede todo o nosso entendimento. E essa paz, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Essa palavra guardar aqui, a expressão é literalmente a sentinela, o guarda, que fica lá na torre de vigília. Quando qualquer ameaça está colocada no caminho, algum horizonte, o sentinela avisa a cidade que se protege do ataque.
essa paz, ela vai ficar aqui na nossa mente, protegendo a mim e a você, de toda e qualquer investida que o diabo quiser colocar contra mim e contra a sua vida. E essa paz vai batalhar como um soldado, com espada na mão, para que o diabo não roube a sua paz, não roube a sua alegria. E ele encerra no verso de número 8, trazendo para nós uma receita. A receita é ocupar a nossa vida com aquilo que verdadeiramente conta. Já foi feita uma pesquisa, e eu encerro, dizendo que 70% das nossas preocupações não vão acontecer. Você está preocupado com um bocado de coisa. Um monte de coisa aí, uns fantasmas, 70% que você está preocupado, não vai dar em nada. Não vai acontecer nada. São só preocupações. Aí o apóstolo Paulo está dizendo para nós, ao invés de você ficar preocupado, se ocupando, e eu vou dizer uma coisa, irmão, nesses dias de hoje, basta estar vivo para se preocupar. Se você, por exemplo, ouvir um jornal, assistir um jornal, sei lá, consultar um meio de notícia, pronto para não ter mais paz. Cada dia é uma novidade horrível. Eu estava até bem lá no Paraguai, quando foi só chegar no aeroporto, quando eu dei uma ligada, me conectei ao mundo dos humanos loucos, chega a dar um susto. Só um show que teve aí, já revelou bem o caminho que vai o nosso país. Assusta. Aí o apóstolo Paulo disse, então não se ocupe disso. Se ocupe do quê? Se ocupe do quê? Tudo que for nobre, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se houver alguma virtude nestas coisas, pensai. Você pode escolher os pensamentos que vêm à sua mente, se você alimentar a sua alma do que é bom. Se você se alimentar do que é bom, a sua alma vai responder. Os seus pensamentos não serão tragédia. É engraçado que esses dias eu estava conversando com uma pessoa que disse que tem muito pesadelo e não sei o quê. E a pessoa achando que era uma guerra espiritual. Eu falei, não é não, irmão. Às vezes é os filmes que o irmão fica assistindo. Notícia ruim. Tem crente, irmão, que ele levanta de manhã, a primeira coisa que ele faz é pegar o celular e consultar a rede social. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, você vai viver ansioso. Desculpa, você não vai bem. Tem crente que a última coisa que ele faz antes de dormir é fazer o quê? Dar uma consultada na rede social. Você não vai bem não, irmão, desculpa, não vai não. Agora, se você se levantar pela manhã e a primeira voz que você ouvir for a voz que vem desse livro, se ao levantar pela manhã, eu não estou dizendo para você fazer um estudo da teologia e 11 horas separar, não é isso. Estou dizendo que quando você se levantar pela manhã, você fazer um propósito, vou ler Provérbios. Vou ler um capítulo de Provérbios todos os dias pela manhã. Você não vai gastar 5 minutos para ler um capítulo de Provérbios. E aí depois que você leu o Provérbios, você dobrar o seu joelho e dizer, Senhor, esta palavra falou comigo, me ensina a viver de igual forma. Me dá poder, me capacita, me ensina, Senhor, me dá esta sabedoria para eu andar de acordo com esta palavra. Eu peço isso para o Senhor em nome de Jesus. Aí quando for a noite que você for dormir, pega um salmo e leia um salmo.
E aí você dorme com esse salmo. Depois você conta para mim. É de graça, viu? Eu não vou nem cobrar essa consulta que eu estou dando aqui. Os psicólogos iam cobrar uns 500, 600, 700 reais, dependendo do psicólogo. Eu estou dando a receita, não estou cobrando nada para você, hein? Faça ela e aí você me volte aqui domingo. E se isso não for verdade, você me cobra. Mas se for, você repassa para alguém. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, é apta para discernir os nossos pensamentos e as nossas motivações. A palavra de Deus vai te dar novos direcionamentos. Você recebe essa palavra aí no seu coração, meu irmão? Que o Senhor nos ajude, pelo seu Espírito, a vivermos em conformidade com a sua palavra. Amém, amados? Vamos em pés, agradecermos o Senhor. Glória a Deus.